E hoje teve Lava Jato no Rio de Janeiro. A PF deflagrou a Operação Cadeia Velha, que atingiu a cúpula da Alerj. O presidente da Assembleia, o PMDBista Jorge Pisciani, foi intimado a depor. Seu filho, Felipe Pisciani, foi preso em Uberlândia. Também foram alvos de mandado de prisão 3 empresários ligados ao setor de ônibus. José Carlos Lavouras, o ex-presidente da Federação das Empresas de Transporte do Rio, Leles Teixeira, e Jacob Barata Filho, conhecido como o Rei do Ônibus. Foram chamados a prestar depoimento os deputados Paulo Melo, ex-presidente da Assembleia, e Edson Albertassi, que já foi líder do PMDB na Alerj. Só rapidamente aqui, a ação desta terça teve como base a delação do doleiro Álvaro Novis, que declarou ter distribuído cerca de 500 milhões de reais em propina entre 2011 e 2015 para políticos a pedido de empresários do setor de transporte. O Ministério Público solicitou o bloqueio de bens de Jorge Pisciani e de outras pessoas ligadas ao esquema no valor de 154 milhões de reais. Eu começo esse tema com você, Andreasa. Os citados negam aí a participação, inclusive em nota, o presidente da Alerj disse que em toda a carreira jamais recebeu vantagem e que a prisão do filho é uma covardia feita para atingi-lo. O que você achou da declaração do Pisciani? Quando a gente fala no establishment agindo para se proteger e para reagir à Lava Jato, o exemplo mais representativo é o do Rio de Janeiro. E aí é por isso que eu digo que, se investigar direito, se trabalhar direito, se encontrará razões, fundamentos para mandar o Sérgio Cabral para uma prisão em outro estado, né? Porque, por exemplo, por que houve essa operação hoje? Ela me parece ter sido antecipada pelo fato de que o establishment agia para dar condições ao Edson Albertassi, que seria nomeado para conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e assim teria foro especial. Vejam como o establishment se articula para se proteger e proteger aos seus. O que acontece no Rio de Janeiro, e é um erro achar que exclusivamente o chefe da quadrilha é o Sérgio Cabral. Vocês vejam que o Sérgio Cabral está pronto, mas a Assembleia Legislativa do Rio continua atuando a todo vapor. E que o Sérgio Cabral foi presidente da Assembleia Legislativa durante muito tempo. Vocês se lembram os casos do propinoduto, aqui conhecidos da Assembleia do Estado. O Sérgio Cabral saiu para disputar o Senado e depois para se tornar governador, e o seu herdeiro, aquele que assumiu esse espaço, foi Jorge Pisciani. Saiu também o Paulo Melo, que também está arrolado nessa investigação, condição coercitiva, assumiu. O Pisciani voltou. É a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um dos principais corações do que acontece no Estado hoje. E vejam, mesmo os deputados da oposição, não digo que estão comprometidos, mas são incapazes de agir. Porque até agora não avançou um pedido de impeachment contra o Pezão, por exemplo. O Pezão é responsável pela indicação do Albertassi ao Tribunal de Contas do Estado. A situação é dramática no Rio de Janeiro, porque aí está um dos exemplos, o mais bem desenhado, de tomada do Estado, de tomada do aparelho do Estado. O Estado hoje está a serviço dessas pessoas, em todas as áreas. Na área de saúde, na área de educação, na área de transporte, nem se fale. E são valores impressionantes, né? Mais de 150 milhões, enfim. Vai lá você, Madu. Não, eu estava acompanhando um trecho da entrevista das autoridades, né? O cálculo que eles fizeram, por conta dessas jogadas todas, dessas armações, dessas trocas de favores, o Estado deixou de arrecadar mais de 100 bilhões de reais. Vou repetir o número, porque é estarrecedor. Deixou de arrecadar mais de 100 bilhões de reais. Não é surpresa, então, que o Estado do Rio de Janeiro esteja falimentar, seja falido. Não consiga pagar sequer a folha do seu funcionalismo. O Jorge Pisciani, a família Pisciani, inclusive tem outro filho dele que é ministro dos esportes, né? Isso em qualquer país normal, o cara com mínimo de seriedade colocaria o cargo dele à disposição da presidência da República, uma vez que o pai e o irmão foram presos, né?
foram levados coercitivamente, estão envolvidos em casos de corrupção, o mínimo que ele faria era colocar o carro à disposição. Mas isso aí é uma ilusão de noite de verão. Isso aí só em país sério, não é o caso do Brasil. Agora, eles se dedicam ao negócio de venda de sêmen, embriões, que é uma clássica atividade de lavagem de dinheiro, clássica. O patrimônio do senhor Pisciani, nos últimos 20 anos, desde que ele assumiu a Alerj, aumentou mais de 6.000%, mais de 6.300%. Os números são astronômicos, né? E o que me preocupa muito nessa prisão aí na véspera do feriado é se o Gilmar Mendes está viajando ou não. Porque se for feriadão aí esticado, o Gilmar Mendes com certeza já se mandou aí para algum lugar às custas, evidentemente, do cidadão brasileiro, dos cofres públicos, e não vai poder dar o habeas corpus para esse pessoal todo, para o Paulo Melo. Enfim, isso é um absurdo, isso é uma justiça. Acorda, Gilmar Mendes, volta para o Brasil. Inclusive só, como dizem os ingleses, by the way, né? Só já falando em Gilmar Mendes, mais uma vez nosso amigo Gilmar Mendes frequentou o Palácio do Jaburu no final de semana para conversar ou não sei o que, né, com, pasmem, né, com o nosso presidente, né, o Michel Temer, e com a sua troika, né, o Moreira Franco e o outro que eu sempre esqueço o nome, deve ser eu tenho que tratar isso na minha análise. Eliseu o Quadrilha lá. Eliseu. Que eu sempre fui Quadrilha, o Eliseu Quadrilha, mas o Eliseu Padilha. Tava lá, olha só, Michel Temer, Eliseu Padilha, Moreira Franco e Gilmar Mendes reunidos no Jaburu no final de semana conversando e a polícia não apareceu, hein? E olha que a polícia de Brasília é mais bem paga do Brasil. Vera. Bom, sobre essa operação aí do Rio, é muito evidente essa situação que o Andreasa falou, que estava vendo uma escolha do Albernazzi, é isso que ele chama? Albertazzi. O Tribunal de Contas do Estado, para que ele passasse a ter foro no STJ, né? Só lembrando que esse Tribunal de Contas já teve 6 conselheiros presos recentemente. Os que estão substituindo como vogais tiveram de fazer uma desistência de concorrer à vaga para que ele pudesse indicar o seu líder de governo. Então, a própria procuradora da República responsável pela operação falou que é uma evidente tentativa da organização criminosa que comanda o Estado de tentar proteger os seus integrantes, dando a eles foro privilegiado. Então, isso fica muito evidente. E esse poderio da família Pisciani é uma coisa impressionante, né, no Rio de Janeiro. A cada operação que passa, você descobre um novo integrante da família, uma família bastante vasta aí. E um levantamento feito pela agência Lupa mostra um crescimento patrimonial de 893% do Jorge Pisciani em 2 décadas, no intervalo de 2 décadas e algumas eleições. Em 94, ele declarou um patrimônio de 1.200.000 e agora, em 2014, na última eleição que disputou, ele declarou um patrimônio de 12.280.000. É muita coisa. É muita coisa para você ganhar na atividade política e na atividade econômica / lavagem de dinheiro a que se referiu Marcelo Madureira. Então, é uma quadrilha bastante ousada, bastante rentável e que não se vexa nem diante do dia de uma operação como essa, Patrick, porque as pessoas lá da base do Pezão se reuniram logo em seguida numa solenidade para distribuição de emendas parlamentares. Estavam lá o Pezão, estava lá o Marcelo Crivella, estava lá o senhor Rodrigo Maia, todos eles confraternizando. Ninguém fez menção a esse fato de vários deputados terem sido ou levados coercitivamente ou presos e posaram com os cheques das emendas, como se os cheques fossem para eles, como se o dinheiro estivesse sendo dado por eles para as pessoas que vão receber benefícios na área de saúde. Uma transferência de emendas deveria ser algo meramente protocolar. Não, é nojento que seja feita uma solenidade com essas pessoas neste dia sorrindo e posando para foto como se nada tivesse acontecendo. O Hugo Leal, um dos que posaram para foto, deputado federal, chegou a fazer uma piada. Quem não chegou ainda tá preso no trânsito, quer dizer, preso não retido. Ainda debocham das pessoas. Então, realmente, pobre São cínicos, Vera. Muito cínicos, muito. São cínicos. Só uma coisa, o Andreasa,
Claro. O fato, por exemplo, do Serginho Cabral estar de dentro da cadeia pedindo estabilidade, né, emprecatícia para contraparentes, para mim é um fato mais do que suficiente para mandar ele para o Mato Grosso do Sul. Aliás, Mato Grosso do Sul para ele é pouco. Tinha que mandar ele para o Polo Sul. Mesmo porque teve outra operação que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu tô com os detalhes também. aqui. E os políticos também são Brasília. do PMDB. A gente vai falar dela já. Vai, conclua aí, por favor, Andreasa. Claro, fica à vontade. Vocês sabem aqui, o ouvinte é testemunha de que, de modo geral, eu concordo com a tese de que há excessos na aplicação de prisão preventiva, inclusive como forma de extrair, de forçar delação premiada. Mas está aí o Rio de Janeiro para mostrar que talvez eu esteja errado, e que em alguns casos eu esteja errado. Para que serve a prisão preventiva? Para, entre outros motivos, para evitar que o crime seja continuado, para interromper a continuidade delitiva, a ameaça à ordem. Então vocês vejam que há pessoas, aos condenados, presos já condenados, mas há gente presa preventivamente ainda no esquema do Rio de Janeiro, e tem que estar mesmo, e tem que ter mais gente presa preventivamente. Porque estão presos, o esquema é investigado, a casa está caindo, e mesmo assim, enquanto isso acontece aqui, paralelamente o crime é cometido igualmente. As pessoas continuam delinquindo, o esquema não parou, mesmo com a prisão do Sérgio Cabral e da penca de seus auxiliares. Então, é preciso, eu tenho que calar a boca, né? Tem ouvinte que vai adorar, prisão preventiva nesse povo. Não, Andreasa, não faça isso, pelo amor de Deus, que isso?